Então a gente já começa com a capa da semana, porque Silvio Navarro não está aqui de corpo presente, mas trabalhou bastante. Fiquei sabendo que ele escreveu essa capa no dia de hoje, nesta quinta-feira, entregou aí para nossa diretora de redação, Branca Nunes, a capa desta edição de Oeste. Temos aí, Gadelha, para a gente exibir. Opa, já está na tela, então. Maior ironia, essa foi a capa mais irônica da história da Oeste, né? A cara do Supremo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, estampando a capa dessa edição 265 da Revista Oeste, Luiz Roberto Barroso. Eu vou ler o sub ali que completa o título desta capa da semana. Sob a presidência de Luiz Roberto Barroso, o STF assumiu o controle do Brasil ao agir como uma verdadeira junta de governo totalitário. Aprofunda a militância política e ideológica, condena cidadãos sem prerrogativa de foro, infere sistematicamente na pauta do legislativo, amplia esforços para censurar o uso das redes sociais no país, tornou-se um poder acima e fora da lei. Olha, eu tenho a impressão de que Silvio Navarro escreveu essa capa muito rapidamente, porque tem capas que demandam um pouquinho mais. Claro que o Silvio tem muita habilidade na escrita, mas essa é uma capa que deve ter sido fácil para ele escrever, especialmente pelo que disse o ministro Luiz Roberto Barroso nesta semana, num evento nos Estados Unidos, que foi veiculado aí pelas universidades de Harvard e também o MIT. Nós temos, Gadelha, para a gente revisitar essa fala do ministro Barroso, que ocorreu no último final de semana. Segunda-feira a gente repercutiu bastante. Como estamos aqui, quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, a gente vai recapitular aí, refrescar a memória de quem está nos acompanhando, essa fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos lá. Aqui no Brasil, para enfrentar o populismo autoritário, o extremismo, o Supremo Tribunal Federal chamou para si essa missão, ao lado de outras instituições, mas o Supremo chamou para si esse papel e atuou intensamente mediante diferentes formas de atuação. O Supremo atuou instaurando investigações para enfrentar terrorismo, para enfrentar o extremismo destrutivo das instituições e atuamos também por manifestações públicas tentando mobilizar a sociedade para a resistência democrática e considero que esse foi um papel muito importante que o Supremo Tribunal Federal exerceu e o Brasil foi um dos países em que se resistiu com sucesso ao populismo autoritário e se evitou o colapso das instituições. Tá aí, então, Fabi, a participação de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, agora nesse evento Brazil Conference. Depois a Paula fala que não é engraçada, só a forma como ela passa, né? Aquela Passa voz bola... assim de canto, fala assim, então, né, tá aí, Fabi. Então, Mas assim, se a gente espremer o suco, o que disse o Luiz Roberto Barroso é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal manda no Brasil. E é a resistência, adorei a frase, né? Resistência com essa sobrancelha, como diz Augusto Nunes, feita com uma pinça, né, pelo por pelo. Aí ele vem falar de resistência. Não combina discurso de guerrilheiro com essa aparência, ministro Barroso. Aí vem a nossa capa, porque é essa cara de nojinho com a sobrancelha levantada e fingindo, né, um discurso, porque tem que agradar a esquerda guerrilheira. Gente, eu fico sem palavras, na verdade, né? Então, eu vou imitá-lo, porque ele sempre merece, né? Ele sempre faz aquelas pausas dramáticas. Hoje ele estava com uma folha amarela. Parece que ele foi realmente, a gente estava comentando, porque parece que essa cena parece que colocaram ele ali no meio e que tudo em volta é inteligência artificial, né? Porque não parece um chroma key atrás dele e realmente é difícil, porque, primeiro, o que ele está falando, vamos completar, não é verdade, né? O Supremo não fez isso, ele está acima do que ele deveria fazer, ou não sei se acima, mas colateralmente, né? Está apartado do que deveria fazer, porque o Supremo não legisla, ou não deveria legislar. Eu sou contra qualquer tipo de legislação que o Supremo venha fazer. Então, eles fizeram isso através do TSE também, a gente sabe, né, que é ligado, e continuam fazendo. Então, e outra, ele é o atual presidente do Supremo quando nós tivemos aqui uma semana complicadíssima. Ele não viu o que o ministro Alexandre de Moraes fez em relação aos acordos internacionais, né, que o Brasil é signatário, a questão da extradição, passou batido, ele não assistiu, ele não acha isso importante, ele não falou nada a respeito, mas está em Trancoso, né? Porque avião da FAB
somos nós que pagamos e, com certeza, os seguranças e tudo mais. Então, é muito fácil ter essa fala, que nós resistimos. Vem resistir com a gente, ir no mercado todo dia, vem resistir com a gente, ter que fazer feira, vem resistir com a gente, ter que enfrentar a criminalidade de verdade no Brasil, né? Olha lá que bonito, antecipou a viagem em avião. Você tem avião? Não Você tenho. tem avião? Também não posso pegar o avião da FAB, também não posso pegar. Eu não tenho nem avião de brinquedo. Então, assim fica fácil. É muito fácil resistir. O pessoal da Vila Madalena adora falar essas coisas. Pois e ele fala aqui, para enfrentar o populismo autoritário, Fabi, de qual atribuição constitucional de um ministro do Supremo de enfrentar o populismo autoritário, o extremismo. E aí o STF, segundo as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, chama para si essa missão. Quem pediu, cara pálida? Na verdade, o que nós temos na lei não pediu, aliás, pune isso, né, que está lá nos crimes de responsabilidade, é uma das causas de impeachment de ministro do Supremo, que é fazer essa coisa aí partidária, né? Nós vencemos o bolso, tudo isso. Não somente não pediu, como é vedado. É vedado. Se não gostarem, ministro, é muito fácil. Larga a toga. Será que a toga é de alguma marca? Agora eu pensei. Não sei. Larga a toga. Hugo Boss, talvez. Talvez. Boa marca. Para quem não ouviu o que ele murmurou aqui, ele falou Hugo Boss. Para quem sabe de história, sabe de história. Exatamente. Né? Ô, Gadelha, coloca a capa de novo, porque a nossa diretora de arte achei que foi muito feliz na escolha da foto. A Dani Giorno? A Dani Giorno. Olha só a foto, a cara de conteúdo Eu iria comentar do presidente sobre do isso. Supremo. Então aproveita, Flávio, que a capa já está estampada aqui na nossa tela e segue o baile aí. Pode comentar a partir da foto, da cara de conteúdo do presidente. A cara de conteúdo, porque assim, a cara do Supremo, aliás, é muito importante falar isso. Parece que é piada. Eu sei que a gente faz muita piada aqui nesse programa, mas é uma das coisas mais importantes do Brasil. A cara do Supremo. Se essa é a cara do Supremo, a gente consegue perceber exatamente para onde que está indo o Brasil. Porque assim, a ditadura brasileira atual, ela é a ditadura mais cafona que existiu no Brasil. O Getúlio Vargas não era tão cafona, Floriano Peixoto não era tão cafona, inclusive o regime militar não era tão brega quanto o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, assim, nós precisamos colocar a cara, ter uma cara, ter um rosto, aliás, né, vários rostos ali, para mostrar para o mundo, para mostrar para as futuras gerações o que está acontecendo no Supremo no Brasil, o que está acontecendo com essas pessoas. E quando o ministro, vou retomar aqui o que a Fabi estava falando, né? Quando o ministro diz, nós tomamos atribuição para nós. Você imagina, por exemplo, o presidente, não, eu tomei uma atribuição legislativa. Eu sou presidente, agora eu legislo, não preciso mais de Congresso. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Vou aproveitar a sua capacidade linguística. O que é tomar? Tomar. O que é tomar, né? Eu tomo, tu tomas tomar a e força. Eles continuam tomando. Você não toma uma coisa, né? Se eu tomar, por exemplo, o seu celular, isso se chama roubo. Pois é. Pois é. Então, assim, quando você fala tomar, né? Nós tomamos essa atribuição, nós pegamos dos outros essa atribuição e viramos ditadores. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Isso é uma confissão de crime. E não é um crime tal como ele está dizendo. Porque quando ele fala assim, presta atenção nessa frase. O Supremo, né, tomou a atribuição de combater o populismo autoritário. Ele não define o que é populismo autoritário. Porque a gente sabe ao que ele se refere. Ele diz, nós vencemos o bolsonarismo. Ele chama o bolsonarismo de populismo autoritário. Qual foi a medida autoritária do Bolsonaro? Ele censurou jornais? Ele censurou jornais dizendo use a criatividade, como o Supremo fez aqui com a Revista Oeste. Ele perseguiu opositores. Ele saiu fazendo buscas e apreensões, quebras de sigilo, prisões arbitrárias em pessoas que ele não gosta sem ter nenhum crime que essas pessoas tenham cometido. Censura prévia. Censura prévia nas eleições. Ele censurou as eleições, ele manipulou as eleições, ele fez um radiolão, por exemplo. Ele fez qualquer uma dessas coisas? Não. Mas o Barroso, ele começa a falar com todo garbo, né? Nós tomamos
essa atribuição de combater o populismo autoritário. Nós, os civilizados, aqui, né, tomamos essa atribuição para nós de combater o populismo autoritário, sendo que o único autoritarismo é deles. Não, mas levanta a sobrancelha, você não fez direito. Eu não sei fazer, eu não sei dar uma barrosada aqui, desculpa. Mas tem aí a gente vai voltar para o começo da frase, né? Nós tomamos a atribuição. Em primeiro lugar, ele define populismo autoritário. Assim, é uma definição tirada, sabe-se lá Deus de onde. Tudo que não agrada a ele. Exato. É simples assim. Só que aí ele fala assim, nós tomamos... Gente, isso aí é uma coisa punida. Punida. Tem uma lei dizendo, se um ministro do Supremo Tribunal Federal fizer uma coisa que está além da sua atribuição, isso é crime, porque você tomou outro poder. Quando você toma outro poder, é a mesma coisa que fechou o Congresso. Ah, mas não tem tanque. Não pegaram lá o Congresso. Tá, mas você pegou o Congresso e falou assim, olha, tudo que vocês decidiram aqui, tudo aquilo que a Casa do Povo supostamente define, já tem um monte de problema com essa definição, né? Você vai lá, passa o branquinho ali por cima, né? Fala, isso aqui não vale nada, vale a minha vontade. E vocês aboliram principalmente a Constituição do Brasil. Então, esta é a cara do Supremo. Essa cara, assim,